Oi pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Davi Salgueiro. Eu decidi disponibilizar o meu curso completo do Excel totalmente de graça. Esse curso começa do zero e vai evoluindo até as funcionalidades mais avançadas do Excel. Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e comentar o que você está achando da aula de hoje. Além disso, acesse a descrição do vídeo para baixar o material e aproveitar todas as promoções dos meus outros cursos. Pronto pessoal, é isso. Vamos começar. Vamos lá pessoal, voltamos. Mais uma aula aí do tour inicial do Excel. E hoje vamos falar sobre as listas suspensas. Vamos lá, é muito legal. E eu, pessoalmente, eu uso bastante, tá? Então, a gente consegue criar listas dentro das planilhas e isso facilita muito porque as listas suspensas, elas ajudam a garantir que as pessoas vão inserir os dados corretos. Portanto, faz sentido que as listas suspensas façam parte de um grupo maior de recursos que é conhecido como validação de dados. E existem várias formas de você validar dados, uma delas é usando as listas suspensas, mas existem outros métodos também. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma tabela, tá? E nessa tabela, o que eu preciso fazer para criar uma lista suspensa? Eu vou mostrar uma forma simples, tá, pessoal? Então, primeiro eu vou selecionar todos os campos que eu quero que tenha uma lista suspensa. Depois, eu vou na aba de dados. Aqui em cima, no menu, tem a opção dados. Clica nele. E aqui que está a pegadinha, tá, pessoal? A palavra validação de dados, ele não se encontra aqui. O que se encontra é um símbolo, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Então, a validação de dados, que é utilizada para você criar uma lista suspensas, ela fica dentro desse grupo aqui, ó, ferramenta de dados. E esse botão representa uma opção que pode permitir que você crie uma lista suspensa através da validação de dados. Tudo que você precisa fazer, pessoal, é só clicar aqui. Primeiro, seleciona os campos que tem a lista e depois clica em validação de dados. Clicou na validação de dados e aí tem uma pergunta, ó, critério da validação. Você clica nesse combo box aqui e vai ter uma opção lista, tá bom? Isso aqui é a lista suspensa. Na lista suspensa tem várias formas de você criar ela. A gente vai criar primeiro da forma mais simples, simplesmente escrevendo o texto. Então eu vou vir aqui e vou escrever aqui hortifruti. E aí é que está a pegadinha, pessoal. Entre cada um dos itens da lista suspensa, você precisa colocar ponto e vírgula, tá? Não coloque espaço, porque se você colocar espaço, o espaço vai entrar também dentro da lista suspensa. Então eu vou colocar a palavra hortifruti, vou colocar a palavra carne, que representa um dos setores, e vou colocar também ponto e vírgula, confeitaria. Olha que massa, legal, né? Então perceba que eu coloquei as três palavras e entre elas eu tenho o ponto e vírgula. Não é legal? Pessoal, tudo que eu estou explicando aqui do Excel, ele representa o uso do Excel no idioma em português. Se você for usar uma versão do Excel em inglês, é muito provável que em vez de ponto e vírgula, a separação é com vírgulas, tá certo? Então muito cuidado, porque tudo que eu estou falando aqui é para a versão em português do Excel. Vou clicar em OK. E olha que massa. Agora eu tenho um combo box. Eu vou clicar aqui em uma das células. Olha as minhas opções aqui, ó. Hortifruti, carne, confeitaria. Vou escolher aqui hortifruti, vaca, carne. Pessoal, então isso serve para quê? Para garantir que a pessoa que vai preencher uma determinada planilha, uma determinada tabela, ele vai preencher com as palavras corretas. Você vai bloquear um conteúdo de forma que ele só escreva os departamentos que existem dentro da sua organização. Não é legal?
Vamos continuando aqui. Vou descer um pouco a tela. Vamos praticar um pouco mais, tá? Dessa vez, vamos fazer uma lista suspensa dentro de uma tabela. Vocês lembram como é que faz para criar uma tabela? É bem simples, né? Clica em uma célula de uma tabela. Eu já cliquei aqui. Depois você vai em Inserir. Aqui em cima, no menu Inserir, tá certo? E tem a opção Tabela. Ou então você usa o atalho, que é Ctrl Alt T. E novamente, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque essas teclas de atalhos, elas também são para o idioma em português. Se você estiver usando o Excel em inglês, é outra tecla de atalho, tá certo? Então a gente vai usar aqui o menu Inserir, opção Tabela, e clicando nela, ele automaticamente vai criar uma tabela para mim. Vou clicar em OK. Cliquei em OK. O que significa? O Excel adicionou um menu aqui, que é o Tabela de Design. E eu comentei com vocês que toda tabela tem um nome. Vou logo deixando uma dica para vocês, tá? É muito importante que vocês alterem esse nome para que fique mais fácil no futuro você conseguir usar essa tabela. O que eu recomendo? Coloque o nome que tem a ver com essa tabela. Essa é uma tabela de departamento, então eu vou escrever aqui departamento. Uma outra dica, como isso é uma tabela, é bom a gente utilizar algumas nomenclaturas que facilitem para que a gente encontre e identifique que isso é uma tabela, tá? Por que fazer isso? Porque às vezes a gente trabalha num órgão ou numa empresa que é muito grande, então se a gente consegue padronizar o uso, padronizar a forma que você vai construir as suas planilhas em Excel, vai ficar mais fácil para outras pessoas entenderem. Então, eu pessoalmente, eu gosto muito de usar dessa forma. Quando eu vou criar uma tabela, eu coloco TB no final, ou então underline TB. E aí fica a seu critério, mas defina uma forma e faça ela até o final. Se você trabalha num órgão que tem uma forma específica, um critério pré-estabelecido de como criar uma nomenclatura para os nomes que você vai usar dentro de uma planilha, você, claro, vai fazer da forma como a sua organização está pedindo. No nosso caso, a gente vai sempre fazer dessa forma. Colocar um nome que diz respeito à tabela, depois underline, que é esse tracinho embaixo, e depois TB, para representar uma tabela. Tá bom? Então aqui a gente criou já uma nova tabela e a gente mudou a nomenclatura dela. Colocou um nome específico para facilitar, para que a gente encontre essa tabela. Tá certo? E aqui eu agora vou escolher uma opção aqui de cor, de estilo, a gente já viu isso também. Vou escolher uma aqui, vou escolher essa aqui, por exemplo. Olha que legal. Temos agora uma tabela, tá certo? Que a gente já criou. Como é que a gente faz para colocar essa tabela dentro de uma validação de dados, dentro de uma lista? E aí é o mesmo passo a passo que a gente fez anteriormente. Eu vou selecionar todas as células que eu tenho interesse em ter uma lista. Depois eu vou no menu de dados, aqui em cima, ó, dados. Eu vou escolher a validação de dados, que ele fica dentro do grupo de ferramentas de dados, que é esse ícone aqui, ó. Estão vendo? Tem 3 opções. A primeira é validação de dados. Vou clicar nele e novamente eu vou escolher a opção lista dentro de permitir. Lista. Pronto. Agora que vem a diferença, tá? Da última vez a gente escreveu os textos aqui dentro, mas você pode também apontar para uma tabela. Vou clicar aqui nesse ícone e eu vou selecionar os campos da minha tabela. Ok? Posso clicar aqui de volta para voltar e depois vou clicar em OK. Clicando em OK. Pronto, concluído. Então agora nós temos a opção de escolher novamente e fazer isso de forma mais fácil, não é legal? Enfim, eu coloquei aqui errado, tá, pessoal? Mas, enfim. Tá, Davi, mas por que você fez dentro de uma tabela? Por que você fez isso dentro de uma tabela? Qual é a diferença? Pessoal, a diferença é que com uma tabela, se eu clicar nela aqui embaixo e escrever um texto, ou se eu ampliar essa tabela aqui, ó, por exemplo, eu aumentei a tabela. Se eu escrever um texto aqui, por exemplo, bebidas. Bebidas. Pronto. O que significa? Se eu vier aqui agora no departamento, eu vou encontrar aqui, ó, bebidas. Olha que legal. Ou seja, eu consigo mudar também a validação dos dados da lista quando eu coloco essas informações dentro de uma tabela. Não é legal?
Pronto, pessoal, é isso. Por enquanto, é isso no nosso tour inicial de listas suspensas. E, novamente, se você quiser, nós temos mais informações no site da Microsoft. E durante o curso a gente vai falar mais sobre isso também. E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Quem gostou, dá um like, curte o vídeo e se inscreve no canal. Pronto, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.